Bem-vindo ao programa Ellen Graço, aqui você vai encontrar posicionamento, negócios e digital diretamente da Terra da Rainha. Ok, rei, nós sabemos tudo isso, mas quem é rainha nunca perde a majestade. Falando em rainha, nós temos a nossa primeira convidada hoje, Micarla Lins, que é elegância em pessoa, número 1 em oratória e posicionamento no Brasil. E eu quero trazer a história dela para vocês conhecerem, história extraordinária, incrível. E claro, no final do programa vai ter uma surpresa para você. Fique até o final. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my... Maior perfil de comunicação e oratória para mulheres do Brasil. Sem contar aquela elegância em pessoa, Micarla Lins. Obrigada por estar aqui, Micarla, com a gente. E ela está inaugurando o programa Ellen Graço. Obrigada. Ai, eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz por ser a primeira. Que venham muitas mulheres elegantíssimas aqui para o seu programa. Obrigada. E como é que está sendo a sensação de estar aqui em Londres? Quando você botou os pés no avião, qual foi a energia que tu sentiu aqui do local? Ai, acho que uma energia que toda mulher deveria sentir, que é uma certa independência, sabe? Você veio sozinha? Vim sozinha. Uau! Primeira vez que eu venho aqui para Londres, para um país, né, que a gente fala inglês, completamente sozinha, sem ninguém para ajudar. Então tá sendo uma experiência bem legal e divertida para mim, porque em diversos momentos eu tô conseguindo me colocar no lugar das minhas alunas sobre como elas se sentem com relação à comunicação, por o meu inglês ele não ser tão perfeito quanto deveria. Mas é muito bom quando a gente pensa assim nessa questão, quando a Micarla também é mentora, tem vários cursos, já faturou mais de 7 milhões, né? Sim. Então, é muito interessante quando a gente tem essa percepção, né, Micarla, de não, eu já tô aqui, mas eu tô pensando como as minhas alunas me sentiriam. Olha que empatia. Micarla, eu quero te fazer uma pergunta aqui. Vão ter várias perguntas profundas aqui. A gente vai falar sobre negócios, sobre posicionamento, sobre digital, sobre Deus, sobre etiqueta, elegância, sobre tudo. E vai ter uma pitadinha de sarcasmo também e humor. Micarla, se você pudesse se encontrar com a Micarla de 7 anos atrás, o que você diria e falaria para ela? É muito louco, porque eu acredito que boa parte das pessoas perde muito tempo pensando no seu eu do passado. Acho que se eu pudesse chegar para Micarla do passado, eu acho que a única coisa que eu falaria para ela seria continue. Porque hoje eu já atingi um nível de maturidade tão grande a ponto de entender que os erros que eu cometi, as coisas que eu passei, as vezes que eu me decepcionei, as vezes que eu quebrei a cara, tudo que eu fiz de errado foi uma construção e eu acredito que continua sendo para me trazer até aqui e agora, sabe? E eu acho que hoje a gente vê tantas mulheres perdendo tanto tempo olhando para trás e pensando o que eu poderia ter feito de diferente, o que eu poderia ter falado. Ou até se culpando do passado também, sem honrar ele, né? Exatamente. E a gente tem que entender, por mais doloroso que seja, que a sua vida ela só é hoje da forma que ela é por causa do seu eu do passado, pelas decisões boas ou mais que ele tomou. Então, se eu tivesse um tempo de falar com a Micarla, eu só diria, continua fazendo o melhor que você pode, com o melhor que você tem. Uau! Isso vai te levar para lugares que você não consegue imaginar, porque é isso. Eu acho tipo Londres. Eu acho que quando a gente começa, as pessoas pensam assim, eu sempre gosto muito de falar para você ter clareza e intencionalidade sobre o que você quer fazer. Só que parece que as pessoas acham que eu sempre idealizei absolutamente tudo que eu vivo. E não, quando eu comecei a empreender, eu não tinha nem a vontade de ir para fora do país. Uau. Uma vez me perguntaram assim, qual o lugar que você sonha em conhecer? E eu falei, nenhum. Eu falei, não tenho vontade de conhecer nenhum lugar. Por quê? Porque a minha mentalidade era tão escassa. Eu venho de uma família que meus pais nunca tinham saído, meus pais nunca saíram do Brasil. Eu fui andar de avião pela primeira vez em 2018. Eu saí do país pela primeira vez em 2019 com uma vaquinha online que eu fiz na época. Então, onde é que eu ia me imaginar, onde é que eu ia me projetar para além do que eu não vi acontecer ao meu redor. E é isso que a gente fala de ambiência. Quando você não se esforça em pensar em coisas que as pessoas ao seu redor ainda não fizeram, você se mantém numa mesma situação. Então tem coisas que eu vivo hoje, como ter palestrado em Dubai, estar palestrando hoje aqui em Londres, já ter palestrado em Portugal. Eu não sonhei com isso. Eu não idealizei isso, mas Deus, ele na sua infinita sabedoria falou, eu vou lhe dar porque você está no caminho, eu considero que você está pronta para viver isso.
Então, eu acho que a gente tem que começar a ter clareza sobre o que a gente quer, mas também estar aberto às coisas que podem te acontecer e que talvez você nem consiga imaginar que essas coisas aconteceriam. E tá pronta também, né? Porque assim, você jamais teria sido convidada para Dubai, Londres, Portugal e os outros países que vão vir também. Eu já declaro que na sua vida você vai ganhar o mundo, tudo que Amém. você Japão, China, tudo que é lugar. Se você não tivesse pronta, né? Então hoje eu acredito assim que as mulheres às vezes a gente espera muito por aquela oportunidade perfeita, a gente pede para Deus, a oportunidade chega, mas a mulher não está pronta. Exatamente. Tem muitas alunas que são assim também. Eu sempre falo que a sua falta de posicionamento e comunicação, ela fecha portas que você não sabe que existem. Então, quando a gente se coloca em uma posição de sermos boas comunicadoras, estarmos bem posicionadas em eventos certos, ambientes certos, com as pessoas certas, tem lugares que você vai passar e você vai falar assim, nossa, mas acabou esse evento, não consegui nada de interessante, porque a oportunidade de você estar ali nele só vai vir daqui a 1 mês, 2 meses, de pessoas que te viram e você não sabe, de portas que você abriu e você não imaginava só por estar ali. Então, tudo na vida é um processo. E eu sou muito grata por eu ter aprendido a deixar esse processo acontecer da melhor forma possível. Porque eu vejo que hoje tem muita gente desesperada por abrir portas que não são portas para elas. Então, de que adianta você ficar lá, se esforçar, fazer um grande esforço para arrombar uma porta e do lado de trás dessa porta não ter nada? Ou só ter mais tristeza, mais coisas que não te agregam em nada e que você só fica ainda pior. Então, o que vem pra você vai vir com facilidade, como veio o convite, que veio de uma conversa no Instagram, você me convidou, eu aceitei e falei, vamos então bora. Você vê que as coisas funcionam, as coisas cooperam, né? as coisas fluem. Por quê? Porque quando você está no lugar certo, com o posicionamento certo, as portas elas se abrem para você sem você precisar fazer esse esforço. E é o que eu sempre falo, não adianta você pagar para estar nas melhores mesas se você não sabe se comportar nelas. Então, tudo é um preparo e você entender que você vai ter que passar por um processo para você chegar aonde você realmente quer. E é onde muita gente acha, ai, Carla, mas hoje você é bem sucedida, você faturou milhões, você é TEDx Speaker, campeã de oratória, palestrando no mundo todo. Você já chegou onde você queria? Graças a Deus, não. Mas estou caminhando para onde eu quero. E estou aproveitando o processo, né? Exato. Porque o pessoal às vezes só pensa aqui, ó, na linha de chegada. A linha de chegada é, sei lá, eu ser a campeão de oratória maior do mundo inteiro e palestrar, sei lá, no Japão. A pessoa só pensa aqui, não vê a linha, o processo que está acontecendo, que às vezes é muito mais interessante do que a própria linha de chegada, né? Exato, mas porque boa parte das pessoas desperdiçam o processo olhando para o lado e não para frente. Comparação, né? Exato, então ou a gente está caminhando no processo olhando para o lado ou olhando para trás, para o que eu não fiz, para o que eu deixei, para o que eu larguei lá e eu não consigo voltar para aquele lugar. O que eu posso fazer é continuar mantendo meus olhos focados no que eu quero e caminhar mais rápido para frente. Agora, se eu ficar olhando para o lado, se eu ficar olhando para trás, eu não vou para lugar nenhum. E é onde eu percebo que muitas mulheres estão hoje. Elas estão paradas num lugar olhando para o lado. Elas não conseguem caminhar para frente. E o que é o para frente? É você saber onde você quer chegar e sempre estar aumentando essas metas. Porque eu sempre ensino o exercício do caderno, né? E aí hoje de manhã eu vim, a maquiadora, ela falando, nossa, eu fiz o exercício do caderno, eu amo. Eu falei, ai, que legal. E você já realizou muita coisa do caderno? Ela, realizei. Eu falei, e você continua pedindo? Nossa, eu esqueço. Então a gente, qual é o nosso problema hoje? A gente percebe que Deus ele é um Deus maravilhoso, que Ele nos dá muitas coisas, a gente vê as coisas que a gente pediu se realizando, mas aí o que acontece? A gente para de pedir. A gente fala assim, mas eu já pedi demais, eu vou fazer isso aqui agora pra quê? Eu vou continuar assim dessa forma? Por quê? Não vale a pena. E aí é onde a gente perde essa obsessão. Eu gosto de falar que eu sou obcecada pelo meu sucesso, que eu sou obcecada pelo meu progresso. Então, ao invés de estar olhando para o que outras pessoas estão fazendo, eu estou olhando lá para a minha Carla do futuro e me perguntando todo dia o que eu posso fazer para me deixar mais perto dela, mais perto de quem eu posso me tornar. Engraçado, você falou das mulheres e olhar para trás. Na Bíblia, Deus fala, a única mulher que a gente não deve ser, que ela vai ser lembrada, é a mulher de Ló, que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Então, a gente, falando sobre isso, né, de olhar para o lado também, eu tenho uma analogia que eu gosto de falar, que eu tenho o chá das rainhas, né, ensinar a etiqueta mesa, tudo, que imagina a mesa, eu faço uma meditação com elas, imagina uma mesa, e aí tem o seu lugar para você sentar, que é aquela cadeira que cabe para você, está ali a sua refeição perfeita, o próprio Deus vai vir te servir no banquete, só que você olha para a cadeira do lado, está vazia e você senta, mas a cadeira não é sua. Então, a comida não vai ser do seu gosto, aquele não vai ser o seu local. E fica a desordem, né? A desordem justamente é isso. E esse olhar para o lado da comparação e olhar para trás também de não honrar nosso passado. E, será que eu fiz certo ontem? Por exemplo, que a gente fala muito do digital, né? Fiz uma live ontem. Nossa, mas aquela live, nossa, foi horrível. Eu falei errado. Eu falei no que deveria ter falado. E você fica focando só no passado, né? E é focando só no erro, né? Porque para que hoje eu tenha um número de seguidores, quantos posts eu fiz? Quantos desses posts deram certo? Quantos desses posts deram errado? Que o errado ele também é muito relativo, né? Porque a gente fica se cobrando como se o seu resultado ele viesse única e exclusivamente dos seus vídeos que viralizam. Só que os seus vídeos que não viralizam também te ensinam algo. Então, tudo faz parte de um processo, tudo deixa a caminhada mais fácil no final para você. Verdade. E é isso que a gente deixa de focar. As pessoas acham que na primeira live delas, elas vão ser maravilhosas. Na primeira live dela, ela vai fazer uma live collab com uma pessoa de milhões de seguidores, se ela nunca ter feito uma live sozinha. No primeiro stories dela, ela vai ter o máximo de visualização. Mas espera aí, ela nem consegue aparecer no Reels. E aí é você esperar um resultado de uma atitude que você não tem. E esse é o vazio. Às vezes as pessoas elas se sentem tão culpadas. Poxa, mas eu não estou tendo resultado. Poxa, mas eu não estou vendo aqui nenhuma consequência boa. Mas será que você realmente está se esforçando? De verdade? Ou será que você está contando a história de que você está se esforçando? Porque hoje, Ellen, eu vejo muita gente falando assim, nossa, mas é muito difícil produzir conteúdo. É muito difícil estar nas redes sociais, é muito difícil ir lá, se posicionar. Difícil para mim, Carla, era pegar 4 ônibus por dia, andar 30 minutos a pé até o meu trabalho, estar num emprego que eu não tinha chance de crescimento. Para mim isso era difícil. Hoje eu pegar o meu celular... Meu Deus do céu, tá aqui nas suas mãos, qualquer lugar você vai, grava. Exato. A perfeição, busca pela perfeição, Exato, eu pegar meu celular e gravar, para mim é um privilégio, não é esforço nenhum. Então hoje, pela primeira vez, a gente tem algo nas nossas mãos capaz de mudar a nossa vida e a da nossa família e a gente não usa, a gente dá desculpas. Então você sempre tem que se perguntar, será que eu estou fazendo o mesmo esforço que eu estaria fazendo para o meu chefe se ele estivesse mandando eu fazer isso e me pagando um salário? Porque se você estivesse ganhando lá R$1.000 por mês para fazer 4 posts por dia num trabalho, como estagiária de marketing, você estaria fazendo, né? Sim. Mas para você é muito difícil, é muito duro. Autorresponsabilidade também, né? É muito mais fácil eu dizer, não, mas é difícil de fazer, porque eu não sei mexer no Canvas, eu não sei, não sei fazer isso. E a autorresponsabilidade. Mas se tivesse um chefe, como você falou, mandando, olha só, Ellen, você tem que fazer isso aqui, o post é assim, até tal hora, 5 horas da tarde, você sai, eu vou te pagar o salário, era muito mais fácil. Então, muitas pessoas acreditam, tu acredita que o empreendedorismo é para todo mundo? Para todo mundo que quer empreender, quer fazer. Sim. Para todo mundo que acha que quer empreender, não. Por isso que muita gente quebra, né? Exato. E tá no digital também, né? Porque tá no digital... Não vou falar que é uma coisa muito fácil, mas se você coloca o seu esforço, usa os seus dons e habilidades, aquilo que Deus deu, e consegue ser pura essência, 100% essência, acredito que dá certo, né? Mas eu acho que o grande problema de muitas pessoas não crescerem hoje, principalmente no digital, é que para você crescer no digital, exige o seu compromisso com você mesmo. Ninguém vai te cobrar. Ninguém vai chegar e falar assim, Ellen, tem que postar hoje. Ninguém vai fazer por você. Então é um exercício de você com você mesmo. O empreendedorismo é também. Se você não vender, a empresa não funciona. Exato. Se você não pensar fora da caixa, a empresa não funciona. Se você não estiver a todo momento tentando pensar em soluções para aquele problema, ninguém vai vir te entregar nada de bandeja. Por isso que eu falo que é para todo mundo que quer.
não para quem acha que quer. Porque senão você vai desistir na primeira lapada que você levar na sua É cara. o que mais tem. No primeiro mês que você não vendeu, na primeira vez que as E coisas os saírem do seu lançamentos, que você controle. faz um lançamento e acha que já vai faturar o primeiro milhão e vai bombar e vai ser a famosa, tudo. As pessoas, elas não querem o esforço, mas elas querem colher o fruto, né? Elas querem bastante o resultado, mas elas não querem passar pelo processo. E esse é o maior problema da nossa sociedade. Eu acho que as redes sociais, elas vieram para muita coisa boa, mas ao mesmo tempo ela deixou a gente muito ansioso sobre Demais. o futuro, ansioso sobre tudo. E a própria Bíblia é bem clara a esse respeito, né? Ela diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Deus não falou assim, seja ansioso só sobre isso aqui. Ele falou sobre nada. Sabe o que é nada? Nada. Então você começou a empreender. Poxa, estou produzindo conteúdo. Será que eu vou bater 400 mil seguidores? Será que eu vou bater 300 mil? Não esteja ansioso sobre coisa alguma. Relaxa, posta, sai correndo, deixa que vai fluir. Exatamente. Então as coisas só caminham quando você larga elas de fato, sabe? E eu tô falando agora muito sobre a questão da energia feminina. A energia masculina a gente trouxe, né, durante tanto o empreendedorismo feminino, trazer essa energia masculina que é o ir, né, o ação, caça, executar, mesa de negócios. E durante tanto esse tempo, a gente foi perdendo essa energia feminina, né, de intuição, de receber um elogio, de receptividade. Mas aí, se você for falar de energia masculina e feminina, vai passar o dia inteiro aqui. Micaela, quero te fazer uma pergunta. Como foi que começou a tua paixão pela oratória? A minha paixão pela oratória começou por Deus, por incrível Uau! que pareça. Eu nunca contei isso em lugar nenhum. Que linda, olha só, que privilégio! Eu cresci em uma família extremamente religiosa. Certo. Então, os meus pais, eles sempre frequentaram a igreja religiosamente na quarta e no domingo. Então, eu cresci aprendendo a ler, lendo a Bíblia. O primeiro livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. A minha mãe me colocava assim no pé da pia, na cozinha, e ela falava, lê em voz alta. E aí eu ia lendo enquanto ela ia lavando a louça. Mulher em casa, 3 crianças pequenas, meu pai trabalhando. Você é a primeira, a do meio? Sou a última. A última, tá. E eu lá, e ela me forçando a ler, falando, não, vai ser bom pra você, lê em voz alta pra mim, como se você estivesse declamando um poema. E aí eu ia lá, lia a Bíblia com muita emoção. E aí isso começou a despertar algo em mim, porque na religião dos meus pais tinham discursos, eles davam discursos semanais, então você podia ir pro púlpito discursar. E aí, quando eu tinha 5 anos de idade... Ah, não, sério? Tu tem esse vídeo? Acredite ou não. Pior que não, né? O pessoal não filmava. É verdade, não filmava. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu olhei assim pro púlpito e falei pra minha mãe, por que todo mundo pode falar e eu não posso? Eu também quero. Eu quero discursar. Aí minha mãe falou, então tá bom, então vá lá e fale com quem separa os discursos. Aí eu com 5 anos de idade, bonitinha, fui lá no pastor da igreja e falei, pastor, eu quero subir no púlpito e eu quero falar. Aí ele falou, vamos fazer um teste. Aí me colocaram, meu primeiro discurso eu dei com 5 para 6 anos de idade. E a minha primeira palestra sobre Deus, assim, para umas 3.000 pessoas, foi com 8 anos de idade. Uau! Então, desde pequenininha, eu pregava, de casa em casa, eu falava com as pessoas. Então, meu amor pela comunicação veio primeiro por uma relação muito íntima e muito forte que eu tinha com Deus. E eu acreditava tanto naquilo que para mim era impossível que as pessoas ao meu redor não conhecessem a Deus. Então, a forma que eu tinha... Sim, eu tinha 6 anos e eu pensava dessa forma. Então, a forma que eu tinha era, eu vou pregar para todo mundo. Então, eu pregava na escola, pregava para professora, pregava na rua. Onde eu estivesse, eu queria falar de Deus. E como eu já tinha lido a Bíblia, eu sempre lia diariamente com os meus pais, e meus pais sempre tiveram muito uma preocupação de eu crescer com valores cristãos. Então, eles me contavam todas as histórias da Bíblia, eles deixavam eu perguntar, tirar minhas dúvidas, o que me forçava a ter ainda mais uma imaginação. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, é uma criança, ela não sabe o que ela quer. Porque você não deixa ela se comunicar, você não deixa ela perguntar. Então, quem estimula uma boa fé nos filhos são os pais.
É quando os pais mostram que o filho também pode ter uma relação individual com Deus, que ele também pode conversar diretamente com Deus. Meus pais sempre conversaram para mim, desde muito novinha, que não importa onde estivesse, Deus ele me ouviria. Que lindo, que base sólida, né, Micaela? Você é muito privilegiada, Sim, viu? eles falavam, Deus ele vai Que te escutar a lindo. hora que você quiser. Então você tá na escola, aconteceu alguma coisa, chama Deus que ele vai que vir falar com lindo, você. gente. Então o meu amor pela comunicação começou com Sim. um amor a Deus, na verdade. E aí eu acabei me distanciando desse amor mais velha, por volta dos meus 18 anos, que foi quando eu saí de casa. E aí eu saí de casa, fui fazer faculdade, fui viver minha vida. Você fez faculdade de? Serviço social. Serviço social. Fui viver minha vida, fui fazer outras coisas. E eu me distanciei muito de Deus, porque é como se, e talvez algumas pessoas já tenham passado por isso também, a gente tende a colocar o peso de coisas que humanos fazem em Deus. E a gente tem que entender que Deus é Deus e humanos são humanos. E meu ódio pelo que eu via as pessoas fazendo, que eu achava de errado, me afastou de Deus, eu deixei me afastar. Então meu amor também não era puro, porque Deus não pediu para eu amar nenhum humano, Deus me pediu para amar Ele. E aí foi quando eu me afastei de Deus e passei por um processo extremamente depressivo. E aí foi onde eu comecei a ter ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Isso foi quantos anos atrás? Olha, eu comecei a desenvolver uma depressão muito forte mesmo, uns 16 anos de idade. Ela se intensificou ainda mais quando eu saí de casa sozinha com 18 anos, que eu fui morar e me sustentar sozinha, e fiquei dos meus 18 anos até quando eu tenho meu reencontro mesmo em 2021 comigo mesma, até ali, 2021, eu passei por altos e baixos com relação à depressão, síndrome do pânico, ansiedade, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, foi algo que me ensinou muito também. Me ensinou que meus pais estavam certos sobre tudo que eles me aconselhavam. Uau, Porque a gente, quando é adolescente, a gente, quando é jovem, a gente tende a achar que nossos pais eles estão querendo cercear a gente. Estão querendo punir a gente. E não é punição. Quer prova maior do que essa? Eu larguei a igreja, eu saí dos meus pais, eu fui viver o que eu queria pra mim. Eu fiz tudo que eles falaram pra mim que era de errado. E eu comprovei que tudo que eles falaram pra mim que era de errado não me trouxe benefício nenhum. Só sofrimento, Nada. né? Só sofrimento. Só uma vida vazia, afastada de Deus e da presença de quem de fato me deixava completa. Porque eu era uma criança completa. Por mais que tivesse gente que julgasse, achasse nada a ver, uma criança pregando, eu era uma criança completa. Eu era uma criança amorosa. Você via amor em como eu falava, em como eu era. E eu perdi isso nesse meio tempo, quando eu me perdi de Deus. E aí, nesse meio tempo, eu fui desenvolvendo meu amor pela comunicação de outras formas, que foi quando eu participei de teatro, entrei no movimento de debates e oratória, então eu ganhei diversos títulos nacional, internacionalmente, fiz diversos cursos, aprendi muito, li muito, mas eu estudo sobre comunicação desde muito nova, por eu ter começado a discursar muito cedo. Então, assim, foi um processo e eu continuo falando que eu continuo me apaixonando pela comunicação, porque de uns anos para cá, desde 2018 ali, foi quando eu de fato comecei a fazer os estudos de o que tem diferente na comunicação de homens e mulheres. E por que a gente começa a tratar igual como comunicar fosse só falar? E como se os desafios dos homens e mulheres na hora de se comunicar fossem os mesmos. Para mim não é. E aí foi quando eu comecei a desenvolver estudos, pesquisas de fato profundas, para eu entender qual era essa diferença e como eu podia ajudar as mulheres que tinham essa dificuldade de uma forma diferente, para que elas aprendessem de uma forma diferente da dos homens. Uau, uau. E você tem curso, mentoria sobre isso? Porque eu quero. Tenho uma curiosidade muito grande. Micaela, uau, que história e que bom que você tem essa base assim dos seus pais, sabe? Porque hoje é tão difícil, né? Os pais eles estão tão atarefados, estão tão ocupados para dar aquele tempo que é o tempo que realmente a criança precisa para se desenvolver e ir como você foi. Você sabia o que era certo, sabia o que era errado, foi no mundo, olhou tudo, viu que realmente os pais estavam certos. Mas imagina essas crianças que não têm o que é certo, o que é errado, e elas vão para o mundo e acham que aquilo é o certo. E perpetuam vários anos da vida e acontecem muitas coisas, né? Então, nossa, parabéns, seus pais são vivos. São, Qual o nome da Deus. tua mãe e teu pai? Mônica e Pedro. Mônica e Pedro, obrigada por criar esta mulher maravilhosa que inspira muitas outras mulheres. Micaela, qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa carreira? Continuar.
Continuar, ser persistente, né? Ser persistente, porque é justamente o que eu falei. Por mais que hoje eu fale, você precisa ter autorresponsabilidade, ter essa autorresponsabilidade não é fácil. E continuar, não é continuar quando eu tô palestrando em Londres, quando eu tô ganhando milhões. Sim, sim. Continuar é quando você não tem perspectiva nenhuma de resultado. Porque lá atrás, ninguém chegou pra mim e falou, ó, se você se manter firme durante esses 2 anos, ao final dele, você vai ter faturado tanto. Você não sabia. Você vai ter tantos seguidores. A gente não Ninguém sabe. me deu garantia nenhuma de absolutamente nada. Então, foi um tiro no escuro, de fato. Então, por muitas vezes, eu me perguntava, será que eu devo continuar? Será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ir por aqui? Já fiz essas Será que eu perguntas também. devo ir por ali? E é normal que a gente se pergunte, que a gente se compare, às vezes, com a realidade de outras pessoas. Aí você fala assim, nossa, mas eu estou empreendendo há tantos anos e eu ainda não tive o resultado que essa pessoa teve. Tá, mas antes dela ter começado a empreender, quanto tempo ela viveu Sim, estimulando outras sim. habilidades para que ela chegasse aqui, neste ponto mais preparada? Então, a minha maior dificuldade foi não desistir de fato, foi ter mantido uma comunicação interna forte a ponto de eu tomei essa decisão, eu decidi empreender e só tem um caminho, e esse caminho é para frente. Eu não posso voltar para trás, eu não posso retroceder. Eu dei a minha palavra para mim e eu não vou desistir. E essa é, de fato, a maior dificuldade que todas as pessoas vão encontrar. É como continuar, mesmo quando você não tem perspectiva nenhuma. Você não vê nenhum resultado, né? Exato. Faça um acordo com você mesmo. Eu gostei dessa daí. Vai rolar um rios aí, viralizar. Qual o teu livro preferido? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É meu livro favorito. Ah, tem um da Netflix, né? Ela tem um documentário, já assisti. Nossa, até me arrepiei, lembrei. Fala muito sobre essa questão da essência, né? Qual comida que você mais gosta? Arroz, feijão, carne e salada. E cuscuz com ovo de Ai, manhã. meu Deus, cuscuz é vida. Devia ter um cuscuzinho aqui. Micarla, você nasceu aonde? Pernambuco. Mentira, sério? E cadê esse sotaque? Eu nasci em Ibimirim, Pernambuco, uma cidade de 26 mil habitantes. E quando eu tinha 8 meses de idade, meus pais foram para o Rio de Janeiro. Ah, tá. Mas eu sou pernambucana, somos ali vizinhas. Terra de Lampião de Maria Bonita. Eu também sou João Pessoa, Paraíba. E assim, Micarla, eu sei que muita gente... Agora vamos trazer um pouquinho para essa questão de... Um pouco de espiritualidade, do que as mulheres... Focar agora mais em mulheres, porque é o nosso público, Sim. né? Muitas mulheres, elas se perdem por aquilo que elas escutam, né? Que são das 5 portas espirituais da audição. E eu soube que tem uma playlist aí chamada Mimadinha. Conta dessa playlist, como foi que nasceu isso? Nossa, eu tenho 2 playlists, na verdade, mas quase ninguém sabe. Isso é uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum, inclusive. Ó, já tem 2 coisas que ela nunca contou em lugar nenhum. Estou me sentindo Exato. super privilegiada. Eu criei essa playlist e a importância da energia feminina, né? Eu sou uma pessoa que eu escuto muito a minha intuição. Então, eu deixo a minha intuição guiar boa parte da minha carreira e eu sei que é por isso que eu tenho tanto resultado. Porque você falar pra mim que algo vai funcionar e a minha intuição tá falando pra eu não fazer, vai me ferrar em algum momento. Então, eu tava fazendo uma viagem pro Chile, na verdade. Tava indo conhecer um ponto turístico e eu sou uma pessoa muito musical. Eu falo que a minha vida ela é regida por uma trilha sonora. Então, todo lugar que eu tô conhecendo, normalmente eu tô de fone e eu tô escutando alguma música pra eu entrar no sentimento Então, que música daquele lugar. Que música você descreveria aqui em Londres? Ah, eu escutei ontem algumas músicas clássicas. Escutei bastante Vivaldi quando eu tava escutando, visitando o Vitória. Beatles? Pior que não, foi só Vivaldi mesmo. Mas eu gosto também. E aí eu tava a caminho do Chile e tava num lugar lindo, 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 que eu, assim, uma beleza indescritível. E eu falei, eu vou fazer uma playlist baseada nessas músicas que eu vim ouvindo. E se eu começar a dar essa playlist para as pessoas, para que elas sintam a mesma coisa que eu sinto quando eu estou acessando esses novos lugares? Porque todas as músicas que eu coloco ali são músicas, de fato, que te animam, te alegram, te dão uma nova energia. E eu criei a playlist. Hoje já estamos com mais de 60 mil ouvintes nessa playlist. E eu recebo depoimentos da playlist. É uma playlist gratuita. Eu mando essa playlist para todo mundo. É só escrever música que eu mando. E eu comecei a receber depoimento de gente que começou a escutar todo dia e viralizou. Ganhou 300 mil seguidores no mês.
Gente, juro pra você, gente que coloca essa playlist Não, na peraí. loja... Então, como é que faz? É só ir no Spotify? Não, é só me mandar música no Instagram que eu mando. a Pode playlist. ser no post ou pode ser no Stories? Pode, tanto faz. Tá, Pode ser no perfeito. Stories, Uau, pode ser no uau. vídeo, só mandar música que eu mando a playlist. E aí o pessoal viralizou. Gente que viralizou. Gente que coloca a playlist na loja e começa a entrar vender. gente e vender sem Olha, parar. gente, tô arrepiada. Que loucura. Juro, por quê? Porque todas as músicas passam por um crivo meu. E o que é esse crivo? Eu olho a tradução e a letra de todas as músicas. De todas as músicas. Só que, ao mesmo tempo, eu pensei, como é que eu posso aproximar pessoas? Porque hoje, por exemplo, filhos brigam muito com os pais porque querem escutar um determinado estilo de música e o pai fala que não presta, não pode e sim. tudo mais. Então, dentro dessa playlist tem todos os estilos musicais. Todos, mas todos com a letra da música muito bem pensada e muito bem detalhada para que não entre nada errado. Muito bom. E aí a segunda playlist que eu falei pra você, que o pessoal tá descobrindo, porque o pessoal joga lá meu nome no Spotify e descobre que eu tenho mais de uma playlist, é uma playlist que eu fiz só de músicas espirituais. Porque quando eu fiz essa primeira, que a gente já tá com mais de 60 mil ouvintes, o pessoal falou, ai, eu quero me conectar mais com Deus, mas eu não sei por onde começar. Eu quero me distanciar das músicas que eu escuto, quero escutar louvores que me aproximem mais de Deus. E aí eu tenho uma segunda playlist, que é uma playlist só de louvor, que é uma playlist que eu uso para me conectar mais com Deus. Qual o nome dela? Momento com Ele. Momento com ele. Se procurar no Momento- Spotify já. vai achar. Uau. Micaela, o que é que você poderia dar de técnica para as pessoas Ah, eu vou que pegar essa caneta de não milhões. sabem... Já é sua. Tá sem Amei. usar nada. Novinha, limpinha, Nossa, esterilizada. elegantíssima, gostei. O que você poderia dar de... Não vou falar nem de dica, eu não gosto dessa palavra dica, de conselho, de conselho, de guia para essa pessoa. Vou entrar no palco e sempre minha boca tá travada, eu falo assim, eu não consigo falar direito de dicção. O que você faria com essa caneta? Essa caneta aqui vai salvar a sua vida. Você vai andar sempre com uma dentro da sua bolsa. Se você não tiver uma caneta, você pode pegar um batom, tá? Ó, bom. Que mulheres Tá aqui. não têm essa desculpa. Então, se não tem a caneta, você vai pegar um batom. Então, eu vou te ensinar uma técnica de milhões aqui, ó, que fazem de tudo para que a gente não conte ela, porque querem te vender uma técnica tão simples que eu vou te entregar lá agora, de graça, e que vai transformar completamente sua vida. Então, você pode usar a técnica da caneta antes de apresentar um trabalho, antes de fazer uma palestra, antes de fazer uma live, tudo que exija que você tenha uma comunicação melhor. Você vai pegar a caneta, vai colocar ela de frente, não pode colocar de lado, tá? Você vai colocar ela de frente e você vai falar de 1 a 10 e depois os meses do ano, se esforçando para ser compreendido. Então vai ser mais ou menos assim, ó. Você vai pegar, deixa eu pegar uma ponta melhor. Você vai pegar aqui, ó, prende com o dente, tá? Você vai contar de 1 a 10. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Percebe que eu mexi bastante a boca? Micaela, quantas vezes por dia eu treino isso aqui? Quantas você quiser. Uma outra coisa que é muito legal de você fazer é... Pode colocar a caneta na frente e ler uma página de um livro, por exemplo. Porque isso vai treinando a sua comunicação. Só que você sempre tem que fazer bastante careta e movimentar bem a boca. E o que isso vai fazer por você? Vai acordar os músculos da sua face e vai deixar a sua dicção melhor. Então você percebe que você fica com uma linguagem mais clara, mais limpa. Então essa é a técnica da caneta para ter uma dicção de milhões. Eu vou fazer agora, já já a gente vai ter uma palestra aqui também. Vou trazer um tema aí para ela, que vai ficar muito engraçado. Vamos ver como é que a Micaela vai reagir a esse tema. Micaela, é o seguinte, esse quadro é o quadro do improviso. E aí eu vou te dar 5 temas e aí você vai fazer uma palestra de 1 minuto para mim baseado nesse tema, tá? Combinado. Não tem mais nada a ver. Vou te passar os temas aqui, você escolhe. Número 1, a importância do papel higiênico na sociedade moderna. Boa. 2, como treinar um dragão de estimação. 3, por que os unicórnios devem ser os novos mascotes das Olimpíadas. 4, os desafios de uma árvore falante. Número 5, como sobreviver a uma invasão alienígena com estilo. O microfone é seu, peraí, deixa eu colocar aqui para
1 minuto, tá? Tá. Vai me dar 10 times. segundos para pensar no começo e no final. Isso, aí já dá uma pensadinha aí. Já pode colocar. Eu vou fazer o da árvore falante. Tá, então, peraí. Então, deixa eu dar um reset. Tá. Ela vai ter exatamente 1 minuto para falar no palco e falar da árvore falante. Tá, me dá 10 segundos para eu pensar no começo e no final. Pensa aí. Pode contar aí, 10 segundos. Mais 1 segundo, foi. Por muito e muito tempo, as árvores foram usadas. Sim, usadas. E isso acaba hoje. Como é que as árvores foram usadas? Quantas vezes você não parou na frente de uma árvore? Quantas vezes você não sentou ao lado de uma árvore e você falou, você abriu os seus sentimentos? As árvores foram usadas tanto tempo como uma forma de aproximar pessoas, aproximar casais, mudar coisas. Quantas árvores não foram riscadas sem o consentimento delas? Mas isso acaba hoje, porque eu, Carla, estou aqui pelo direito das árvores falarem. As árvores estavam silenciadas até agora. Agora as árvores, elas têm o direito de se comunicar, de falar, e digo mais, quem for contrário a esse direito terá todos os seus segredos expostos, pois quem nunca contou um segredo ao lado de uma árvore? As árvores querem falar, elas querem ser vistas e ouvidas, e elas merecem serem vistas e ouvidas, assim como elas viram e ouviram vocês durante muitos e muitos anos. Muito obrigada. Muito bom. Amei, ó, passou de 1 minuto aqui, mas foi perfeito, tá? 1 minuto e 10, tá? 1 minuto e 10. Então, Micarla, muito obrigada por estar aqui. Eu falei pra Micarla quando ela chegou que esse projeto já estava engavetado há muito tempo. Só que eu perguntava, Deus, é essa pessoa que vai iniciar? Ele, não é essa. Quando a Micarla chegou, ele falou, é ela. Então, Micarla, obrigada. Tenho certeza que você vai ser usada ainda para alavancar a vida de muitas mulheres, atingirem a confiança, serem mais elegantes e contarem a história delas no palco, né? Muito obrigada. Deus te abençoe cada vez mais e que te prospere também. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. E como eu disse no começo, espero que venham muitas mulheres elegantes aqui para bombar esse projeto. Amém. Porque quando a gente usa o nosso espaço, a nossa comunicação e a nossa voz, a gente transforma muitas vidas. Eu sei que você já tem feito isso, mas vai fazer ainda mais. Amém, obrigada. E para você. I just wanna out and turn around now.